Bem-vindo! Hoje, sábado, dia 10 de janeiro. Hoje, meus irmãos, já se passou 10 dias do ano de 2026. E o que você fez até agora para Deus? Nós, muitas vezes, por causa da preguiça espiritual, nós vamos deixando as coisas de Deus para depois. O problema é que esse depois nunca chega. A gente vai empurrando com a barriga e nunca fazemos as coisas que é para fazer. Vamos como que deixando as coisas principais, aquilo que é necessário para a nossa salvação, para depois, e fazemos tudo aquilo que é para este mundo, que é passageiro, que vai ficar. Então, bens materiais vão ficar, nós trabalhamos porque nós somos pagos. Nós vendemos o nosso tempo ao nosso patrão, que nos paga o nosso tempo com dinheiro. E nós, para conquistarmos a nossa salvação, o que nós estamos fazendo? Nós sacrificamos o nosso tempo por dinheiro, trabalhando. Mas, meus irmãos, o que estamos fazendo para o Senhor? Nós não estamos servindo ao Senhor ainda? Nós ainda não acreditamos que Ele é o nosso Deus, que preparou uma morada no céu para cada um de nós, e nós não podemos deixar esta morada vazia, porque é para nós. Só deixamos a morada vazia quando estamos deixando para frente. Amanhã eu vou começar a fazer oração, amanhã eu começo a fazer jejum, amanhã eu vou começar a ir na igreja. Vou esperar a oração, a quaresma, vou esperar a quaresma de São Miguel. Aí chega a quaresma de São Miguel, você não faz. Chega a quaresma da igreja, você não faz. Ou às vezes você faz só aqueles 40 dias e para a oração, cessa a oração, como que se precisasse orar somente naqueles 40 dias. Não, meu irmão. Nós precisamos perseverar na oração, porque nós somos servos do Senhor. Porque nós precisamos do Senhor, nós precisamos de Deus para nos salvar. Se nós queremos ter vida eterna, alegria eterna, felicidade eterna, nós precisamos começar aqui na terra e nunca mais vai parar. A diferença é que aqui na terra o amor é cruz e lá no céu o amor é glória. Então, se o amor aqui na terra é cruz, então nós sabemos que para nós irmos para o céu, nós vamos passar por sofrimento, tribulações, dores, perseguições, por causa de Jesus. Então, nós precisamos saber, quando nós estivermos doentes, que nós consagremos a nossa vida a Deus e agradecemos a Deus pelo dom da vida. Quando nós estivermos em perseguição, quando perseguirem nós porque falamos de Jesus, não vamos renunciar a Jesus, deixar de falar, vamos continuar falando e com amor, com caridade para o irmão. Não precisamos ser grossos, porque nós somos servos do amor. Jesus é o amor, Deus é o amor, então nós somos servos do amor. Nós amamos, nós damos a outra face, não revidamos com gritaria, com violência, mas sim na paciência, de que um dia Deus pode converter aquela pessoa, como converteu a mim, converteu a você, converteu a Paulo, que era Saulo, e perseguia os cristãos, e virou o apóstolo dos gentios, o maior dos apóstolos, dá para dizer, um gigante, que deu a sua vida, foi decapitado, cortaram a cabeça dele, por causa que ele falava de Jesus. Que nós também sejamos servos do Senhor como os apóstolos, como São Francisco de Assis, que doou também toda a sua vida para Deus. Meus irmãos, hoje nós vamos meditar a palavra de Deus, que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 3, no versículo de 22 a 30, que diz assim, e é muito importante essa passagem, que vai falar de nós sermos servos do Senhor. Em seguida foi Jesus com os seus discípulos para os campos da Judéia, e ali se deteve com eles e batizava. Também João batizava em Enom, perto de Salim, porque havia ali muita água.
E muitos vinham e eram batizados, pois João ainda não tinha sido lançado no cárcere, preso. Ora, surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu, a respeito da purificação. Foram e disseram-lhe: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, de quem tu deste testemunho, ele o que está batizando e todos vão ter com ele. João replicou: Ninguém pode atribuir-se a si mesmo, senão o que lhe foi dado do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado diante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo. O amigo do esposo, porém, que está presente e o ouve, regozija-se sobremodo com a voz do esposo. Nisso consiste a minha alegria, que agora se completa. Importa que ele cresça e que eu diminua. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o batismo de João Batista, e pela humildade que ele tem, a missão dele e o batismo dele é de preparar o caminho do Senhor. Então, quem prepara o caminho do Senhor, ele vai na frente preparando o caminho para que o Mestre, o Messias, Deus passe. E é o que ele fez. Ele preparou o caminho do Senhor. Ele batizava as pessoas não no Espírito Santo. Era com água, um rito de purificação. Só. Agora, apagar o pecado das pessoas precisa ser o batismo no Espírito Santo. Esse batismo que nós recebemos, que vem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esse batismo no Espírito Santo, ele apaga os pecados que estão em nós. Pecado leve, pecado mortal, todos os pecados no batismo são perdoados. Sim, o poder do Espírito Santo. Então é esse batismo de Jesus que vai nos lavar e nos santificar. O batismo de João é uma preparação daquilo que virá pelo batismo no Espírito Santo. E a humildade que João tem, olha só, todos nós deveríamos ter essa humildade e reconhecer que nós somos nada diante de Jesus. João Batista reconhece assim. Quando os discípulos de João Batista vão e falam para João Batista que muitos estão indo ao encontro daquele que João Batista tinha falado, Jesus, e ele não fica preocupado em querer pegar para ele, porque ele estava preparando o caminho para Jesus e depois sabendo que os seus discípulos deveriam de seguir a Jesus, até ele deveria seguir Jesus, como ele fez o caminho. Então, meus irmãos, João Batista reconhece que quem tem que crescer é Jesus ungido, e ele fala que importa, olha só a humildade de João Batista, o primo de Jesus, importa que ele cresça, Jesus, e eu diminua, claro, porque o caminho que o João Batista estava preparando era o caminho para o Messias, então agora ele cresça e eu vou diminuir, acabou, até ao ponto de João Batista sumir e somente aparecer Jesus, porque agora o batismo, a salvação, a redenção chegou, o Salvador está no meio de nós, então agora não precisa mais de João Batista preparar mais o caminho do Senhor, agora ele já chegou, já preparou, realizou o projeto dele. Agora, qual é o projeto de Deus para nós? João Batista cumpriu o sonho, o projeto de Deus, e todos nós fomos criados por Deus, tem um projeto para nós, como ele fala que todo o batizado ele é um evangelizador, quando Jesus fala, ide, evangelizai até os confins do mundo, todo batizado precisa evangelizar, mas eu não sei falar de Jesus, quando nós começamos a orar, quando nós começamos a ler a palavra de Deus, nós não precisamos não usar um microfone, nós podemos falar com o nosso vizinho, numa conversa, de vez de nós ficarmos falando dos outros, podemos falar de Jesus, da palavra de Deus, compartilhar essa palavra, isso é evangelizar, isso é falar de Jesus.
Então, que nós consagremos a nossa vida e reconheçamos que tudo que a gente sabe vem de Deus. Tudo, mesmo que o meu esforço de estudar, a preguiça que caia por terra, todo esse esforço é graça de Deus. A minha vontade de estar buscando ao Senhor, esse impulso de querer conhecê-lo mais e mais, é graça de Deus, é a vontade de Deus e é Ele me ajudando no que eu preciso para a minha salvação. Então, meus irmãos, que hoje, neste dia de sábado, nós meditemos nesta palavra do Senhor, que Ele cresça e eu diminua. Eu não preciso me aparecer para ninguém, eu não preciso aparecer que tenho dinheiro, não preciso aparecer que eu tenho um som bom no carro, eu não preciso aparecer que eu tenho um carro bom, eu não preciso aparecer para os outros que eu tenho uma casa boa, nada disso, até porque tudo isso vai ficar. O que vale diante de Jesus é toda a força de tudo que você está fazendo, toda a força que você faz com amor. É dedicando tudo que você faz a Deus com muito amor. É isso que vale diante do Senhor. Não são os nossos bens que vamos apresentar a Deus quando nós morrermos diante de Jesus, mas sim o amor que nós fizemos nas coisas. Seja você lavando a louça, varrendo uma casa, fazendo o teu trabalho lá no teu serviço, não tem problema se o patrão teu não está vendo o teu serviço, o importante é você saber que tudo isso você está fazendo para a glória de Deus. Amém? Deus te abençoe.